Olá pessoal, eu sou o Guito, violeiro, ator, mas antes de tudo, quando tudo era mato, agrônomo. E hoje, como artista, eu pretendo levar para as pessoas da cidade a realidade e a verdade de quem são as pessoas do campo, as sementes que fizeram do Brasil ser o que é, um país com essa extensão continental. Nós estamos aqui com alguns convidados especiais para falar para a gente, contar um pouco da história deles e para vocês poderem conhecer também quem são essas pessoas pioneiras, né? Essas sementes que hoje viraram árvores. Laerte, do grupo Cia Seeds. Tô aqui. Depois da abertura que você fez, eu quase fiquei com vergonha, levantei e fui embora. Não sou poeta. Rapaz, eu sou paranaense, fiz agronomia, me formei em 1986 e vim para Goiás inicialmente. E só em 99 vim para Bahia. E aí na Bahia nós começamos ao longo do tempo, buscar diversificar as coisas, né? E aí fomos para soja, para milho, para algodão, para semente de soja, para semente de algodão, para boi, copiando o Almir aqui. E estamos aí tentando lutar e sobreviver nessa guerra que é o nosso agro, né? É isso mesmo. E agora, Almir, que o Almir eu conheci, estava comentando com ele aqui agora, há muito tempo atrás, eu, jovem agrônomo, eu morei aqui em Luiz Eduardo Magalhães e na época eu estava trabalhando, rodando com uma empresa de gestão. Conheci o Almir quando ele tinha só mato aqui, nem cerca. Conta para nós, Almir, um pouquinho dessa história. Bom dia, Guito. Boa tarde a todos que estão nos escutando. A minha história não é diferente de nenhum dos que estão aqui ou passaram por aqui. Muito desafio, muita luta, mas eu sou baiano. E vim aqui para o oeste da Bahia para mudar a realidade da pecuária do semiárido nordestino. Vivi vendo sofrimento, perda de bens, que eram os bois. E como engenheiro, eu consegui enxergar que o oeste da Bahia é o oásis que o semiárido precisa. Então aqui estou com um grande desafio, mas confiante em Deus que nós vamos conseguir mudar essa realidade. Show! Nós vamos apresentar aqui agora também a história da Liliana, do Grupo Flores, né? Se quiser falar seu nome e sobrenome também, todo, para eu não falar o sobrenome errado aqui, que eu já vi que é um sobrenome. De onde? Conta para nós, inclusive, de onde que... Meu nome é Liliana Zempuski. Meu marido me deu esse sobrenome bonito aí, polonês. Polonês. Sou filha do Marcelino Flores. Estou na segunda geração do Grupo Sete Povos Agro, encarando o desafio de dar continuidade ao negócio da família. Não, que bacana. A gente falou ontem e outros dias aqui, a gente esteve aqui com um grupo também dos Estados Unidos, né? E eu fiz uma comparação com o Wyoming, a região dele, com o porte aqui do Mato Piba, vamos dizer assim, né? Dessa diferenciação. Nós estamos próximos em termos de quantidade de área plantada, 2 milhões, para poder chegar a 3 milhões aqui de hectares. Porém, ele deu uma ênfase grande ali ao PIB que é gerado lá, né? E aí, perguntando da onde, né? Então, lá eles finalizam a cadeia toda, chegando à proteína. O Almir está cumprindo esse papel aqui. Só boi, você está com grãos também? Quais outras atividades lá, Almir? Não, na verdade, eu gosto muito de desafio, mas eu acho que uma das características mais marcantes da minha vida é foco. Eu sou muito focado e acho que o desafio já é muito grande de estruturar uma cadeia produtiva da bovinocultura desde o nascimento até o prato. E os desafios são imensos e eu jamais conseguiria ser um bom produtor como meus amigos e minha amiga que está aqui do lado. Então, o que nós fazemos dentro da Captar é mudar todos os parâmetros necessários, como eu falei, genética, nutrição, sanidade, rastreabilidade, que nós estamos aqui na Bahia, para realmente chegar ao mercado exportador, agregando valor. Então, eu entendo que eu estou no lugar certo, na hora certa. E o boi a gente tem que trazer para plantar comida. E não existe melhores produtores do que esse que está aqui do meu lado. Comida está aqui. Então, foco realmente só na produção de proteína
e dou muito trabalho a uma galega, que é minha esposa, Vitória, que está ali. Imagine se eu inventasse mais outra coisa. Então, fico só na pecuária mesmo, deixo que meus amigos continuem produzindo aqui o grão necessário para a gente engordar esses bois. Sim. Ô Laerte, o grupo Cia Seeds, produção de sementes, o que envolve? Produção de sementes. O nome Cia Seeds veio depois com a necessidade da comercialização de semente, né? Mas o nosso negócio vem de agricultura, vem de pecuária também, e aí a Cia Seeds veio para formatar a comercialização de sementes. E diferente do Almir, que é mais focado no negócio, a gente é bem eclético no negócio, né? Mas tudo dentro da produção. A gente então trabalha com milho, trabalha com soja, trabalha com algodão. Tudo quanto é subproduto disso vai para a pecuária, vai para fazer proteína, né? E o Almir só está um passo na frente, querendo fazer o frigorífico para terminar isso tudo. Eu estou longe disso ainda. Eu termino, faço tudo isso virar proteína e pego o boi e a gente entrega para o frigorífico. Pastagem também, né? Já está aqui, está colocando muito agora também, né? Não, nós temos agricultura e pastagem, né? Parte do nosso rebanho, ele fica recriando nas pastagens e termina no coxo, né? Eliana, e no Grupo Flores, quais são as atividades? Assim, só cereais? Tem outras atividades que envolvem? A gente planta soja, milho e algodão como culturas principais. Também meu pai cria um pouco de gado, mas nada parecido aí com nossos colegas. Até falo para ele, estamos querendo ali deixar esse boi dele, vamos vender tudo para o Almir ali, ou aprender com ele a fazer dinheiro com isso. Mas nossa cultura principal, soja, algodão e o milho, a gente vai na rotação. Para você que é da cidade, contar uma coisa interessante aqui. Eu tenho um tio dinamarquês e ele tem um irmão que morava na África. Ele faleceu agora, por isso que morava. Mas um dia ele me contou que uma das grandes causas da desertificação na África, não vai acreditar, mas são as cabras, tá? Casquinho da cabra, compactação no solo, e a cabra tem outro problema, diferente do boi, que é uma colheitadeira de pastagem, que come só a ponta do capim, e só quando ela não tem mais outra opção, que ela come a segunda fase do capim, quando não tem mais opção é que vai para a terceira, a cabra come planta por planta. Então, é um processo de desertificação quando você não respeita a capacidade de suporte daquele local. Eu conheci aqui uma propriedade, Cotegipe, que é perto aqui, né? Que tem um programa de combate à desertificação com gado. Boi é o melhor combatente para combater desertificação. Boi e pastagem retém umidade no solo, retém pastagem. É a colheitadeira perfeita. Então, quando você pensar em boi, pensar na atividade agropecuária, você pensa que onde era desertos, pode virar florestas e pastagens. Israel está fazendo isso, agora lá, vários outros países também. São coisas que passam aquém aí de muitas pessoas da cidade, acham que o gado, que a lavoura, né? A gente falou muito ontem de o quanto o cerrado é pobre em termos de solo. A riqueza de qualquer país é essa camadinha de 30 centímetros do solo que tem matéria orgânica, fungos e vidas que vão disponibilizar nutrientes, converter rochas e minerais em vidas, né? Novas vidas. E ninguém mais do que o produtor quer criar isso aí, né? Cia Seeds, trabalho de melhoramento genético. Aqui, as primeiras linhagens que chegaram aqui, nós podemos dizer isso. Quanto se colhia aqui no início? Nossa, aqui o desafio era colher 30 sacos, né? O desafio era colher 25 sacos. Hoje, várias. Hoje, colher 100 sacos aqui não é novidade mais. Notícia de 100 sacos aí, o cara falando, tudo bem. Antes, se falasse 100 sacos aqui, se falasse 3 dígitos, era um absurdo, né? Hoje é normal. Isso vem com o solo construído pelo produtor, isso vem com as novas técnicas de cultivo e com as cultivares adaptadas e melhoradas geneticamente, junto com a tecnologia embarcada na semente, né? Juntando tudo isso, o potencial são 200 sacos, né? Tirando daí, o que atrapalha vai saindo, né? Aquela chuva que não cai na hora certa, aquela semente a menos que caiu, aquele vento, aquele trator que pisou naquela rua, e você vai tirando e alguém está chegando nos 100 e poucos sacos, né? Mas o limite disso aí é muito maior.
né? A gente ainda não está conseguindo, mas não está longe disso. Rapidamente nós vamos... A minha geração já viu sair de 18, 20 sacos para 105. Né? Então, eu espero que eu ainda veja 200 os 150, pelo menos, né? É isso, ó, saímos de... Vamos colocar 30 sacos aqui para a gente ser bonzinho. Em 30 anos, para 100 sacos, né? Isso é evolução. Isso é evolução. Eu gosto muito da comparação com o milho. Eu lembro de minha infância, quando eu me formei também em agronomia lá em Lavras, né? Eu lembro do professor mostrar um pé de milho com 5 espigas e 3 metros de altura, né? Falar, esse aqui era o milho que todo mundo desejava, aquele milho alto, né? Agora, olha só, a gente reduziu a rua, colocou uma espiga apenas, facilita a colheita, então menos desperdício na colheita, mecanizou, é rápido a adaptação, né? No trabalho de melhoramento, vocês têm campos experimentais aqui, testes de sementes, de tudo, tanto para doenças? Todas as empresas obtentoras de tecnologia de germoplasma têm na nossa região aqui vários campos de teste, né? E eles fazem isso, pegam algumas regiões do Brasil e fazem esses campos de teste. Essa nossa é uma delas, que é uma região desafiadora. Alto potencial produtivo, porém desafiadora, né? Então, todas as companhias têm aqui o seu teste. Né? Faz o teste. Liliana, no Grupo Flores, já desse adendo, vocês também fazem os testes? Sim, a gente recebe bastante experimento. Todo ano a gente tem campos com bastante variedade. Esse ano a gente está com um campo imenso, acho que mais de 30 variedades aí. Podemos dizer assim que podemos escolher a variedade que melhor se adapta ao Grupo Sete Povos, sabe? Isso é um privilégio, também o resultado da parceria, acredito, né, do meu pai, né, e da nossa equipe técnica, que é extremamente competente, em anos aí de parceria com todas as empresas, né? Podemos dizer que somos parceiros de todas as empresas aí inclusive que desenvolvem sementes, inclusive a Ciacids, né? Por que é Sete Povos? Sete Povos, porque a gente é da região dos Sete Povos das Missões Jesuíticas, lá do Rio Grande do Sul. Meu pai quis fazer uma homenagem e acho que a gente combina, a nossa família combina com o pessoal que estava lá naquela região, né? Pessoas muito guerreiras, que lutavam, empreendedoras, né? Que acreditavam onde estavam. Acredito que é uma característica muito forte do nosso grupo e posso dizer que de todos os grupos que estão aqui na região, né? Todos muito empenhados em fazer o oeste da Bahia, Mato Piba, prosperar e atingir o seu potencial. Sete Povos das Missões, estuda mais sobre esse local aí, se você não sabe. Tá uma região de tríplice fronteira, podemos dizer assim. E eu estava lá, em Uruguaiana, há pouco tempo agora, com um grande amigo chamado Chico Bastos, representante da cultura, do cavalo crioulo e tudo mais. E eu, de tão bonito que eu achei aquilo ali, e principalmente aquelas construções, eu comecei a estudar um pouco. É bonito mesmo. Comecei a estudar um pouco sobre o que é aquilo, o que foi aquilo. Aquilo foi universidades que jesuítas construíram. E mais ainda, a gente vem aprendendo muita coisa distante da história do Brasil. Eu acho que a minha geração principalmente, mas quando eu estava lá eu vi várias cidades que tinham nomes indígenas. E aí eu perguntei pro nosso guia lá, pro Batatinha, que ele chamava, falei, mas tinha índios aqui nessa região? Lages ali, um pouco para baixo também, no oeste, faz um frio. Ele falou, mas claro que era cheio de índio. Demais. Mas como que índio fica na neve aqui? Porque lá neva. Chegou a nevar 5 vezes por ano, acho que ano passado. E a gente só aprende que os índios são aqui sem roupa, né, caçando peixinho ali. A verdade é que existiam tribos super... Inclusive o gaúcho mesmo, a gente acha que o Brasil, o restante acha que gaúcho é um alemão que veio da Europa, né? O italiano, mas o gaúcho mesmo é gaúcho, né? Que é o mestiço, né? Entre os charruas lá, várias tribos ali. Uma vez eu tive uma tarefa de escola que tinha que fazer a árvore genealógica da família. Tinha de tudo, índio, português, espanhol. Chegou um momento lá que eu desisti, que era muita mistura.
E eu até... Explica seu pai. Eu até digo que, assim, se a gente for ver, assim, qual o estereótipo do gaúcho autêntico mesmo, seria uma espécie do Maradona. O Diego Armando Maradona representa bem o charrua ali, aquele índio sul-americano que domava cavalo. Coisa que a gente não sabia, mas o cavalo veio da América para a Europa e não da Europa para a América, né? Então, são coisas que a gente está redescobrindo aí ao longo desse Brasil. Que interessante que os 7 povos, então, é de lá, 7 povos das missões. Não sei se eu perguntei da onde, Paraná, né? Vim do Paraná. Paraná. Vim do Paraná em Qual cidade? 1986, Santo Antônio da Platina, uma cidadezinha pequena no norte do Paraná, perto de Londrina. Uhum. Quando é cidade pequena, você tem que falar perto de alguma coisa, né? Então, você é perto de onde? Então, ó, só aqui nessa roda, nós estamos falando de um mineiro, lá de Lavras, do sul de Minas, 7 Gaúcha. povos das missões, lá no oeste do Rio Grande do Sul, Paraná, no interiorzinho, perto de Londrina. perto de Londrina, e Bahia. Tá aqui, nós estamos aqui, ó, o baiano aqui, ó, autêntico, legítimo, você olha para o Almir, tá aqui o baiano. Qual que é a cidade? Eu nasci em Conquista, mas minha infância inteira foi em Guanambi. Guanambi. Guanambi que tem uma pecuária já forte, Sim, então foi. Você cresceu nesse meio também, Sim. apaixonado com gado. Família de pecuaristas. Apaixonado com gado. Essas paixões é assim, ó, a história de todos aqui é mais ou menos parecida. Todas as contas que os pais deles fizeram levavam a vende isso aí, sai fora, bota no banco e aplica. Mas não é como vai dar certo, é até dar certo. Vai cair uma vez, levanta, cai outra vez, levanta. O resultado se colhe hoje. O Brasil tem cidades, aqui cresce PIB, né? Nós estamos em todas as capitais. Eu fico até triste de morei em São Paulo ano passado, você não vê mais nem criança. E uma das coisas mais gostosas de vir para Luiz Eduardo Magalhães é você ir ali na praça. E você vê que é a criançada brincando na rua. E aquela mistura de Brasil, que é o baiano misturado com as baiúchas, né, que a gente chama aqui. Tem gente de Minas Gerais, gente do Rio Grande do Sul, Bahia. E hoje, quantos mil habitantes aqui em Luiz Eduardo? Quando eu morei, era 80 mil habitantes. Segundo o prefeito, 120. É o que eu escuto. 120 mil. O mais legal de vir para Luiz Eduardo toda vez que eu venho, assim, você pega um voo cheio de jovens, quando você chega aqui são novos casais, com filhos, 2, 3 filhos, sim, construindo novas casas, comprando novas casas e fazendo. Isso aí para mim é pensar que se Brasil der errado por lá, tudo renasce por aqui, começa de novo. O que vocês veem assim? Vamos puxar a orelha nossa aqui também. O que você vê que a gente precisa melhorar? Em termos de Matopiba como um todo, assim. Bem, eu acho que a pecuária ainda é o irmão pobre da agricultura. Quando eu falava nos eventos que eu ia que o pecuarista ia desaparecer se não se transformasse no agropecuarista, o que não comprou essa ideia do agropecuarista, ele vai sair da atividade, porque não consegue concorrer com os agropecuaristas, que a gente está aqui, tem 2 aqui, que são mais agro do que pecuarista, por isso que vem o nome na frente, mas porque os custos e o que o mercado busca não dá para aquela pecuária tradicional que eu vivi, que meu pai... Extensiva, né? Lá ainda era extensiva? Muito. Meus irmãos ainda fazem a mesma pecuária que meu pai fazia. Então eu acho que o bom de estar aqui no Eduardo, sei que a pergunta foi outra, mas é que você perto da agricultura, e como nós ouvimos aqui o nosso amigo falar de saúde de 30 sacos para chegar em 100 sacos, a pecuária tem que acompanhar isso em produtividade por hectare, mas também fazer o que eles fizeram na genética do grão, a gente precisa fazer na genética dos animais. Então, se a gente fala num país como o nosso, que tinha abate, antigamente era 15 a 17 arrobas, hoje já estou falando 16 a 20, mas não precisa ir longe não, vai nos Estados Unidos e Canadá, onde o abate vai de 20 a 30. Então, olha o que nós temos de oportunidade ainda
Então precisamos melhorar primeiro a genética para poder dar a nutrição correta. Porque dar comida para quem não converte, a conta não fecha. Então, fazendo uma similaridade com o agro aqui, o agro que fala agricultura, eles trabalham muito forte a genética dos grãos. Você vê, apesar de ele ser um produtor de sementes, a nossa amiga aqui também faz todo o experimento no ambiente da fazenda para saber qual é a semente que se adequa àquele microclima, Podemos dizer que já temos um boi baiano? Olha, hoje, depois de 20 anos, eu assinei aqui a parceria com um pequeno produtor, com 15 novilhas, que a gente vai entregar ele, novilhas prenhas, onde a gente está já fazendo disseminação, para poder ajudar esse pequeno produtor a vir para a cadeia produtiva, mas essa cadeia produtiva é que a gente acredita que pode chegar nos animais com 25, 30 arrobas. Então, é um desafio grande, porque você imagina um pequeno produtor que não tem assistência técnica, não tem esse conhecimento. Então, o maior desafio que eu falo é não só o que a Capital faz da porteira para dentro, a levar essa tecnologia, esse conhecimento, como a agricultura já faz muito bem, para esse pequeno produtor. Então, se eu pudesse falar na pecuária, o que a gente precisa fazer de melhor aqui? Primeiro é estar perto da agricultura, que aí eu queria parabenizar a IBA, na figura de Moisés e toda a equipe, ter aberto a IBA, não só para a pecuária, mas para a fruticultura. Eu não sei se vocês já perceberam aí, está um volume muito maior de pessoas visitando a feira do que no passado. Mas eu estou falando do pequeno produtor, que a gente até ajudou a trazer para cá, para que eles possam perceber as oportunidades que tem a nível de tecnologia. Você falou um negócio interessante. Quando eu estou lá no Rio de Janeiro, lá eu busco conversar com os artistas lá, com os atores, né? Eu pergunto para eles assim, que quando eu falo fazendeiro, o que vem na sua cabeça? Eu pergunto para eles lá no Rio, porque não é possível, nenhum país tem uma imagem negativa de quem produz seu alimento, né? Inclusive, pecuaristas no passado, biblicamente, eram chamados de pastores. Eram da mais alta hierarquia, porque é exatamente quem garante a proteína para a sociedade toda. Então, a agricultura, na mesma proporção, porque é quem fornece o alimento para a proteína, né? E por que a gente... Vamos pegar, todos nós aqui temos filhos, né? A chance é grande dos nossos filhos ver a gente de forma pejorativa. Os nossos filhos estão aprendendo na escola que nós somos desmatador, nós somos poluidor de CO2, a vaca e o gado agora não podem nem arrotar, e eles aprendem que nós somos os vilões. É um puxão de orelha que a gente comentou ontem também, né? Que o agro, ele comunica entre o agro, mas muito pouco para fora do agro. Então, a gente não contou a nossa história. Foram lá e contaram a nossa história do jeito deles. Então, são perguntas que eu faço, e lá no Rio de Janeiro, assim, quando eu falo, quem é um fazendeiro? Fazendeiro, o que vem na sua cabeça? Quase sempre vem aquele barão, amigo do Dom Pedro, que tinha uma casa lá na Serra de Petrópolis, e plantava café. E esse cara descia no Rio de Janeiro e era a elite, que compunha ali aquela elite do carioca do Rio de Janeiro, que tinha funcionários com avental, né? Coisa que eu nunca vi na vida, né? E eu falo para eles, assim, olha, o termo agricultura familiar está muito errado, porque você pode pegar o maior fazendeiro que tem, é familiar, é agricultura. Por que você comprou essa terra, tem esses bois, se não é para a sua família, né? E o excedente é o que você vende. Então, só existe duas pessoas que vivem, dois tipos, vamos dizer assim, que vivem na terra. É o assistido, que aí nós estamos falando de uma pessoa que assentou em um pedaço de terra e a sociedade tem que bancar a alimentação dele. E todo o resto é alguém que produz naquela terra. Aí já é agricultura familiar. Todo o resto é agricultura familiar. Se o cara tira um ovo, se ele vai vender na feira 50 ovos caipiras, é agricultura familiar. Ou se ele vai vender várias coisas, é a fazenda e várias famílias que vivem daquilo.
Então, desse adendo, vamos falar aqui com a Liliana. Quantos funcionários, quantas famílias essa fazenda sua estão lá e muitos, eu tenho certeza, com 30 anos, desde que vocês chegaram aqui, né? Falando um número assim, podemos dizer que você criou, a sua família criou oportunidades para outras quantas famílias que já passaram lá assim? Olha, hoje a gente está fixo com 480 funcionários, mas na época de beneficiamento de algodão são mais 100, 120 funcionários, né? Então, cada família, vamos dizer que tenha 5 pessoas, 100 Exato. famílias. São 2.000 pessoas, 2.000 pessoas, né? E assim, uma outra coisa interessante que a gente mencionou, o salário mínimo do agro é 3 vezes acima do salário mínimo normal, né? De uma cidade e tudo mais. Laerte, lá na CIA Seeds é muito trabalho de campo, né? De pesquisa, tem plantio também, são quantos? Ao longo, 20 anos, 30 anos, né? Que está aqui. Muito tempo. Quantas famílias você acha que já revolucionou? 40 anos já. 40 anos. Rapaz, quantas famílias passaram pela gente, eu não sei. Hoje são 450 colaboradores fixos e mais uns 60, 70 flutuantes nas épocas de beneficiamento, conforme ela falou aí. Então é muita gente, né? Se você multiplicar, é muita gente que depende do nosso negócio, né? Então é uma responsabilidade muito grande com a gente e com os outros, né? Não dá para brincar, não. Confinamento também precisa de peão, hein? Tem sim. Quantos passaram eu também não saberia lhe dizer, mas hoje o grupo tem 230 e com planejamento, como o nosso amigo já falou aí, do complexo agroindustrial que a gente está em vias de implantar, vamos para os 3.000 empregos diretos. Então, veja bem, só aqui nós estamos falando de, vamos fazer uma conta por alto aqui, média de 300, né? Então 250, 350, 400. Se nós fizermos ali 2.000 pessoas para cada um, só que nós estamos falando de 8.000 pessoas cujo produto é produzir esse alimento, cujo esse alimento sustenta essa família. Eu costumo dizer que a riqueza nossa é o produto que a gente tem. Meu produto é a música, é o show. Então, tudo que eu busco é que tenham uma demanda de pessoas dispostas a assistir meu show e a escutar as minhas músicas. E a terra é um dos produtos mais dignos que existe, porque é quem gere a capacidade que a terra nos deu de colher sol, água, pedra e transformar isso em novas vidas que nos alimentam. E são produtos diferentes, todos aqui, mas que faz parte da mesma cadeia. Nós estamos aqui, inclusive, da base da pirâmide, que é a semente, no plantio, que vai fazer o alimento para o boi, que o boi a gente consome. Eu escrevi o filme, fica até um recadinho aqui para a Iba. Eu tenho um filme escrito, um filme baseado numa linda música do Nordeste chamada A Saga do Vaqueiro. E eu escrevi esse filme, uma hora, se Deus quiser, ele vai sair. Mas a última cena do filme, o peão vai proteger os seus netos que estão na porteira e o boi escapa. E ele vai proteger seu neto e ele acaba, o boi fincando chifre na barriga dele, né? E ele tem uma conversa com o neto pergunta para ele, assim, o pai, o senhor vai morrer? Ele fala assim, não, eu vou... Ele pergunta, o boi vai morrer? Ele fala assim, o boi vai morrer, filho, mas nós vamos alimentar a nossa família com ele, né? Ele vai ser alimento para a nossa família. E como ele também estava morrendo, o neto pergunta, e o senhor também vai morrer? Vou. Ele falou assim, eu vou ser o alimento para a família do boi. Então, no fim, tudo é esse ciclo. E eu disse também que não há amor maior do que o nosso pela nossa família e o da nossa família pelo chão que nos criou. Esse amor é tão grande que levou ao seu pai trazer o nome lá da onde ele veio. 7 povos das missões aqui para a Bahia. Meninos, estamos com o tempo contado, então, antes de tudo, pedir para você seguir @aibaoficial, segue lá o canal no YouTube, em todas as plataformas de streaming, segue o programa Vozes do Agro, tá? Acompanhe esse programa
e a prosa do associado. Estamos aqui com 3 associados aqui também. E nós vamos também tocar uma violinha agora também, em homenagem ao Almir, que carrega o nome do meu grande ídolo, Almir Sater. Que não é o Sater. Quando o sol esquenta, logo rompe a aurora. Vou dizer agora do amanhecer. Raios vermelhados riscam o horizonte. O sol lá no monte começa a nascer. Lá na mata canta toda a passarada. E lá na paiada pia o chororó. O rei do terreiro abre a garganta, bate a rasa e canta em cima do paiol. Quando o sol levantam, cantam cigarras em grande algazarra na beira da estrada. Lindas borboletas de variadas cores vêm beijar as flores já desabrochadas. Neste pedacinho de chão encantado foi abençoado por nosso Senhor. Que nunca nos deixe faltar no sertão saúde, união, a paz e o amor.